Olá, nós vamos falar sobre a parte oral do exame CELPE-BRAS, a entrevista. Essa entrevista, ela tem a duração de aproximadamente 20 minutos, é o momento que você vai conversar com uma pessoa sobre diversos assuntos. Então você vai receber um horário específico para ir, provavelmente no dia que você fizer a prova escrita, você vai receber a indicação do horário e do lugar que você deve ir. Na sala que você for, estará você, mais uma pessoa falando com você, que é o que nós chamamos de entrevistador, e uma pessoa sentada próximo, somente observando, que é o que nós chamamos de observador. Então, será vocês três dentro da sala. O entrevistador é a única pessoa que vai falar com você. Ele tem o objetivo ali de ajudar você a falar. Então, ele não é alguém que vai fazer mal a você, nem alguém que quer testar os seus conhecimentos. É alguém que está ali para ajudar você a falar, ok? Então, o tempo que você permanecer lá, aproximadamente 20 minutos, você vai conversar sobre diversos assuntos. De maneira um pouco básica, ao iniciar essa entrevista, os 5 primeiros minutos é o momento que você vai falar sobre você, sobre características, sobre coisas que te interessam. Esse primeiro momento da entrevista, ele tem uma motivação a partir daquelas respostas que você deu quando se inscreveu no exame CELPE-BRAS. Se você ainda não se inscreveu, quando você for se inscrever, você vai preencher algumas informações sobre você, como, por exemplo, você conhece o Brasil, conhece alguma cidade do Brasil, porque você quer aprender português, coisas desse tipo. Então, a partir dessas questões, o entrevistador vai iniciar uma conversa com você. Depois disso, os 15 minutos seguintes, você vai conversar com o entrevistador a partir de assuntos que ele dará a você. Assuntos que nós chamamos, por esses cartazes, de elementos provocadores. Esses assuntos têm a função de contribuir, de iniciar uma conversa. Imagina, você precisa falar com alguém e não tem assunto nenhum. Vai ficar 2 pessoas olhando para cima. Então, o CELPE-BRAS, pensando nisso, propõe a ideia dos elementos provocadores, ou seja, são assuntos que têm o papel de provocar uma conversa, de iniciar uma conversa. E todos esses assuntos, eles são tratados de uma maneira geral para específico. Então, basicamente, quando você receber um assunto, qualquer que seja, todos esses que eu estou mostrando, você tem acesso no site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vou colocar abaixo o link para você ver. Então, você, ao receber qualquer um dos elementos, você vai ter um tempo para ler, né? Provavelmente o entrevistador vai dizer, você tem 1 minuto para ler, depois nós vamos conversar sobre isso. Então, você lê. Quando você lê, observe todos os detalhes, ok? Leia o que está escrito, observe os desenhos, as cores, os tamanhos, os destaques, observe todas as coisas, porque tudo pode ser uma boa informação para você, ok? Você vai ler, depois você vai conversar, mas o elemento continua na sua mão, então você pode olhar várias vezes, quanto quiser, ok? E, geralmente, a primeira pergunta ou a primeira fala do entrevistador para você é a seguinte: comente o material. Então, ele vai deixar você ler o material por 1 minuto aproximado, você vai observar e depois ele vai pedir comente o material. Geralmente é essa a solicitação, né? Mas pode ser uma perguntinha específica, dependendo do elemento. Então, você faz um comentário geral. E vão seguindo a conversa com algumas perguntas, né? E essas perguntas, depois elas vão chegar para você. Vai ser perguntado algo como, no seu país, isso existe? As pessoas fazem isso? Você gosta disso? Ok? Então, os assuntos vão sempre de um geral para um específico, para chegar perto de você. Sobre o assunto, eu preciso dizer que eles não são colocados como um teste. De novo, eu repito que é uma forma de provocar, de iniciar a conversa. Isso quer dizer o seguinte, que você não é obrigado a saber a fundo todos os assuntos, né? Você não precisa ficar desesperado procurando todas as informações para saber detalhe, até porque é impossível, é muita coisa. Mas você pode se preparar para o exame estudando, lendo sobre vários assuntos, né? Diversos, e aí você vai trabalhando a sua habilidade
em lidar com assuntos diferenciados. Então, você não é obrigado a saber o assunto a fundo. Você é obrigado a ter interesse em conversar sobre isso, ok? Compreender a ideia. As perguntas têm também esse papel de ajudar você a compreender a ideia e ter o interesse de conversar sobre isso. Já conversou com alguém e você sentiu que aquela pessoa não queria conversar com você? É mais ou menos essa ideia que eu quero passar aqui. Você precisa querer conversar com a pessoa que está ali, né? Pense nele como um amigo, como alguém que quer ajudar você a falar, ok? Essa é uma primeira dica que eu dou. Tenha um interesse. A outra é: não dê respostas muito curtas. Faça a frase completa. Por exemplo, se o entrevistador perguntar a você: você gosta do Brasil? Você responde: sim. O que você veio fazer no Brasil? Estudar. Essas respostas são curtas demais, né? Diminui o tempo de fala e ainda demonstra a falta de interesse em conversar. Então faça as frases completas. Você gosta do Brasil? Sim, eu gosto do Brasil. O que você veio estudar? O que você veio fazer no Brasil? Eu vim estudar a língua portuguesa, eu vim trabalhar em determinados lugares. Enfim, faça a frase completa. Essa é a segunda dica. E a terceira é: sempre explique aquilo que você vai dizer. Vou repetir a primeira pergunta. O entrevistador fala para você: você gosta do Brasil? Aí você diz: sim, eu gosto do Brasil. Aí você já pode explicar por quê. Eu gosto do Brasil porque aqui tem pessoas muito gentis, tem pessoas que me ajudam, o Brasil é um país muito rico, muito bonito, enfim. Então aí você já aumentou, viu a diferença? A primeira: você gosta do Brasil? Sim. Uma resposta muito curta, isso vai atrapalhar você. Então, faça frases frases completas, né? E explique sempre aquilo que você está querendo dizer. Muitas perguntas que vão ser feitas a você, elas vão necessitar de uma explicação. Então, se antecipe e explique aquilo que você quer dizer, ok? Bom, eu espero que essas dicas tenham ajudado você, que você exercite, trabalhe a sua fala em língua portuguesa, né? Procure falar com várias pessoas. Você pode treinar os próprios assuntos do seu Apribras, né? Entra no site, colocar logo abaixo o link, baixe os elementos provocadores e comece a tentar falar sobre eles. Isso é uma forma de você treinar e se sair melhor na prova oral, tá certo? Então, muito obrigada por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.